Olá! No momento em que associações de magistrados, promotores, procuradores criticam a possibilidade do cerceamento à justiça, medidas a serem votadas no Congresso Nacional, e de um outro lado, a população cobra justamente justiça e também, principalmente, celeridade nas decisões, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, lembra que a justiça não pode ser feita com as próprias mãos. Como podemos fazer para que o cidadão se sinta confortável ou pelo menos ciente de que estamos nós, juízes, trabalhando e fazendo todo o possível para nos reinventarmos, nos recriarmos institucionalmente, para que a gente tenha então uma sociedade que acredite na justiça. Eu lembro mais de uma vez que a Hannah Arendt, numa passagem de sua obra, afirma que toda sociedade tem um momento em que se vê numa encruzilhada. Ou a sociedade acredita numa ideia de justiça que vai ser atendida por uma estrutura estatal e partimos para um marco civilizatório específico, ou a sociedade deixa de acreditar nas instituições e, por isso mesmo, opta pela vingança, que é o caudatário ou a não resposta de justiça, mas que é a vingança. Nós não esperamos servidores do Poder Judiciário, servidores da ideia e do valor justiça a ser concretizada em todos os casos para todos os cidadãos, que a sociedade em algum momento precise de desacreditar a tal ponto que resolva, entre aspas, fazer justiça pelas próprias mãos, que nada mais é do que exercer a vingança, que é a negativa da civilização. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Uma fala forte da ministra Carmen Lúcia, professor Vila Joseval, que retrata bem o momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que tem coisas que ela falou que eu concordo, outras não. Não acho que é a contradição é democracia ou guerra. Bem, primeiro ela cita a filósofa alemã, né, Nascimento, depois fugindo do nazismo, viveu nos Estados Unidos, a Hannah Arendt, que tem quase toda a sua obra traduzida aqui em português. Se vocês quiserem ler um clássico da Hannah Arendt, é As Origens do Totalitarismo, tal, que é um livraço, um grande livro. E também Eichmann, em Jerusalém, ela acompanhou o julgamento, é um clássico também, é um ensaio, né? E outros livros, como a Da Revolução, por exemplo, que é um trabalho belíssimo, e por aí vai, né? Ela teve um aluno aqui no Brasil, o Celso Laffer, né? Que foi ministro das Relações Exteriores, passou por vários casos do governo federal, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, etc. Então vale a pena se vocês quiserem conhecer essa grande filósofa citada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, o que é bom, sempre fazer boas citações, que no Brasil não se faz normalmente. Agora, basta ver que o Lula citava, ele dizia o maluco beleza, o Raul Seixas, quer dizer, vocês dizem que é uma diferença de citação. Agora, a questão que a senhora presidente do Supremo diz, não há desejo de vingança, a senhora está errada. O que há um desejo é de justiça. A senhora está confundindo uma coisa com outra. O que as ruas, as manifestações, as redes sociais têm mostrado é que ninguém suporta mais a corrupção. Chega. O lugar de político, e não importa, pode ser juiz também, desembargador, ministro de cortes superiores, no caso da justiça, políticos do executivo, do legislativo, ninguém mais aceita a corrupção. Chega. A paciência acabou. Então, nós estamos vivendo, e eu insisto, que o impeachment não encerrou a crise política, e falei diversas vezes isso. O impeachment, ao contrário do que alguns imaginavam, abriu a crise política. Onde ela vai terminar? Não sei. Quem é que sabe? Só um maluco que pode dizer onde ela vai terminar. O caminho é a proclamação da República, que só foi anunciada. Até hoje, isso aqui não é República que nós vivemos. Agora, a questão o Supremo, do qual a senhora preside, tem de cumprir suas atribuições constitucionais, não ser instrumento político partidário, né? Tem de dar exemplo para a sociedade. O lugar de ministro do Supremo é trabalhar, não é ficar viajando. Não pode ministro faltar em sessão plenária do Supremo, como foi, por exemplo, a votação que inicialmente envolvia Eduardo Cunha, a questão de ser réu ou não. Lá atrás era a questão do Eduardo Cunha, né? 2 ministros faltaram. Que compromisso eles tinham mais importante do que estar no Supremo Tribunal Federal? Que compromisso? Me diga, que compromisso? Então, tem questões que, quando fala sobre os outros,
é importante olhar primeiro a sua casa, olhar para dentro. Então a questão que se coloca, primeiro, é um péssimo funcionamento do Supremo. Não há desejo de vingança, a senhora está equivocada. Eu sei que a vingança que a senhora está se referindo é o criminoso Renan, eu entendo, né? E criminosos da Câmara, Weverton Matos, Rodrigo Maia, etc. Esse Rodrigo Maia é falso e eu anunciei aqui, ainda bem, com muita antecedência, quem era esse cidadão, tantos outros. Criminoso no sentido de cometer crimes contra a Constituição, entenda-se, né? Ou seja, a questão, ninguém quer também saber de vingança, o que nós, nem privilégio a nenhum dos três poderes. O que nós queremos, acho que todo mundo o que deseja, é pleno funcionamento da Constituição brasileira. É isso.